Glória a Deus, amém, meus irmãos. A paz do Senhor a todos, uma boa tarde, uma boa noite. Mais esse material didático para nós nos aprofundarmos mais sobre a reforma protestante. Os 5 lemas, né? Podemos dizer assim, da reforma, né? Glória somente a Deus, somente pela graça, somente Cristo, somente a Escritura e somente pela fé. No primeiro livro, escrito por David e organizado por Mateus, né? Mateus Maffei. Olha aí, ó. Majestoso coração da fé e da vida cristã. Tem que aprender sobre os 5 pontos, né, da reforma protestante. Glória somente a Deus, somente pela graça, somente Cristo, somente as Escrituras e somente pela fé. Tá aí, vamos abrir isso daqui. Glória somente a Deus. Vamos ver aqui a abordagem que deu desse material. Este livro extrai verdades bíblicas sobre a glória de Deus de um modo que demonstra como devemos pensar e agir centrados em Deus em vez de em modos centrados em nós mesmos. Um livro maravilhoso que nos leva à admiração e à adoração, né? Um livro de 174 páginas com as biografias, né? Glória somente a Deus, na teologia reformada. O Deus glorioso, glorificado por nosso intermédio. Glória de Deus, a glória de Deus na Escritura, né? Glória de Deus nas Escrituras, vivendo para a glória de Deus hoje. Então, número 1, a glória de Deus na teologia reformada. Número 2, a glória de Deus na Escritura. Número 3, vivendo para a glória de Deus. A nota do organizador: que doutrinas poderiam ser mais fundamentais quanto ao que significa ser protestante evangélico que os 5 solas, né, da reforma? Porém, na minha experiência, muitas igrejas evangélicas hoje em dia nunca ouviram falar da sola escritura, somente a escritura, sola gratia, somente pela graça, sola fide, somente pela fé, solos Cristo, somente a Cristo, e glória somente a Deus. Pode ser que elas nunca tenham ouvido os rótulos, mas reconheceriam a doutrina uma vez que dissessem a eles o que cada uma delas significa. Pelo menos oro que sim, mas a minha suspeita é que para muitas pessoas que vão à igreja, até mesmo o conteúdo desses 5 solas é inapropriado, ou pior, ofensivo. Vivemos numa época em que a autoridade da Escritura é questionada, a exclusividade de Cristo como mediador, assim como a necessidade da fé salvadora, são ofensivas aos ouvidos pluralistas, e a glória de Deus na vocação é diminuída pela acomodação cultural. A tentação é pensar que esses 5 solas são peças de museu de uma era que já foi com pouca relevância para a igreja de hoje.
Discordamos disso. Hoje precisamos tanto desses solas quanto os reformadores precisaram delas no século XVI. O ano de 2017 marcará o 500 anos da reforma, de aniversário da reforma protestante, né? E esses 5 volumes, cada um deles escrito por alguns dos melhores teólogos de hoje, celebra esse aniversário. Nosso objetivo não é meramente olhar para o passado, mas para o presente, demonstrando que é necessário que bebamos profundamente dos poços dos 5 solas para recuperar nossas bases teológicas e encontrar refrigério espiritual. Nota do organizador, né, irmãos? Na contracapa aqui. Os agradecimentos. A glória de Deus na teologia reformada. Não é suficiente para ninguém, não lhe faz bem algum reconhecer Deus em sua glória e majestade, a menos que o reconheça na humildade e vergonha da cruz. Nós nunca realmente nos gloriamos nele até que tenhamos descartado por completo nossa própria glória. Os eleitos são justificados pelo Senhor para que possam gloriar-se nele e em ninguém mais. Aqui é a primeira fala do Martinho Lutero e depois João Calvino, né? Esse aqui é o primeiro. Vamos ver aqui. Somente pela graça. Somente pela graça. Vamos ver o que diz aqui. Somente a graça. A salvação como dádiva de Deus. Olha aí, ó. Somente a graça, a salvação como dádiva de Deus. Um presente de Deus, né? Esse mais um outro escritor. Vamos ver aqui. Só uma palhinha, né? Um escritor diferente. Olha, só a graça da Escritura na história, só a graça na igreja, a graça na Bíblia, a graça narrada, a graça contestada, um aliado inesperado, justificação pela graça, a graça reformada, João Calvino e a tradição reformada. A segunda parte aqui, ó, a graça na igreja, a palavra, o sacramento, o batismo e a ceia do Senhor e a oração. Aqui o organizador salienta aqui, ó, que doutrinas poderiam ser mais fundamentais, que diz ao evangélico protestante que os 5 solas, né? Ele vem repetindo também aqui a mesma coisa do primeiro tópico, do primeiro livro. Aqui o prefácio, né? Graça. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo número 11. Esse irmão aqui, ele é por vocação, sou professor de história da igreja, pastor de uma igreja local, portanto a maior parte desse livro representará não senão os meus pontos fortes, pelo menos na área em que provavelmente sou mais competente. História e eclesiologia, ainda que o assunto do livro, somente a graça, inevitavelmente, nos remete a questões históricas, práticas, acima de tudo, remete-nos às escrituras, e isso é o correto. Escrevo como protestante, um herdeiro da reforma, e desse modo, como alguém comprometido não apenas com o princípio de somente a graça, mas também
com o de somente a Escritura. Portanto, toda teologia deve ser regida ou regulada pelo ensino da Escritura, da Palavra de Deus, né? Esse aqui é o livro 2. Somente Cristo, a singularidade de Jesus como Salvador. Stephen. Olha aí. Tem o prefácio, quantas páginas? 211 páginas. A identidade bíblica de Jesus Cristo. Auto testemunho de Cristo, o Filho de Deus encarnado. O testemunho apostólico de Cristo, o encarnado Filho de Deus. Da encarnação à expiação, uma identidade exclusiva para uma obra totalmente suficiente. Na parte 2, né, somente Cristo, a suficiência da sua obra. O triplo ofício de Cristo, somente nosso profeta, nosso profeta, sacerdote e rei. A obra de Cristo na cruz sobre a perspectiva histórica. A cruz do nosso todo suficiente Salvador, substituição penal, parte 1. E a cruz do nosso glorioso Redentor, a substituição penal, parte 2. Nota mais uma vez do organizador, né? Olha aí. Introdução, prefácio. Próximo, somente a Escritura, autoridade da Palavra de Deus. Vamos lá. Mais um material didático aqui. Não. Autoridade da Palavra de Deus. A Palavra de Deus sobre fogo cerrado ontem e hoje, o caminho para a reforma, autoridade bíblica no século XVI, a transferência da autoridade na era moderna, o iluminismo, o liberalismo e a nemesse do liberalismo, a crise atual da autoridade bíblica, a apologética do evangelismo e a virada pós-moderna. Na segunda parte, a Palavra de Deus na história da redenção, a Palavra de Deus na economia do Evangelho, aliança, trindade, a necessidade de uma palavra salvadora. Deus fala, palavra da aliança, a criação, a queda e o anseio por uma palavra melhor. A palavra da aliança de Deus prova-se verdadeira, Cristo, o verbo que se fez carne. O caráter da palavra de Deus e os desafios contemporâneos. Deus fala com autoridade, a inspiração da Escritura. Deus fala a verdade, a inerrância da Escritura, né? Tem do outro lado aqui também. Deus fala para ser ouvido, a clareza da Escritura. A fala de Deus basta, a suficiência da Escritura.
324 páginas, no total 379 com biografias, né? Daí, se tudo o que estiver na Bíblia não for verdadeiro e confiável, ou não tiver vindo de Deus, não tem muita importância, certo? A Bíblia continua sendo autoridade na minha vida, embora muitos anos tenha se passado. Eu lembro-me como se fosse ontem ter ouvido essas palavras. Eu não fazia ideia como responder. Um outro autor, né? E aí, o último da série de 5, somente pela fé. Olha aí. Somente pela fé. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação. Olha só. Um tour histórico. Olha aí, ó. Um tour histórico. Só a igreja primitiva. Justificação somente pela fé segundo Martinho Lutero. Justificação somente pela fé segundo João Calvino. Sola Fide, o Concílio de Trento. Os vislumbres, focando a discussão adicionais da reforma sobre a fé, a contribuição do John Wall e Richard Baxter, Francis Torretini, né? O estado da fé no pensamento de Jonathan Edwards e John Wesley, um tour bíblico e teológico, o pecado humano, somente a fé em Cristo, Jesus Cristo, a importância da justificação nos escritos de Paulo, a justiça salvadora de Deus, a justiça e a escatológica, né? A justiça e a escatológica, a justiça forense, a justiça de Deus, a imputação da justiça, a função das boas obras na justificação. 190. Olha o que ele diz aqui na página 190, a função das boas obras na justificação. Quando alguns ouvem o clamor da reforma, somente a fé, supõe que ela significa que as boas obras são uma parte opcional da vida cristã, ou que elas não têm a função em nossa justificação ou salvação final. Tal perspectiva interpreta radicalmente mal o testemunho do Novo Testamento, enquanto também distorce o significado histórico bíblico de sola fide, ou só pela fé. O Novo Testamento claramente ensina que a mera fé não pode salvar, que as obras são realmente necessárias para a justificação final ou salvação final. Como veremos, essa ideia posterior não compromete ou nega a fé quando é compreendida adequadamente. Então, o salvo, ele não é salvo pelas obras, mas ele tem que ter obras, né? Então aqui esses cinco livros, a qual de grande importância para o nosso enriquecimento. Acredito que vai ajudar aquele que necessita, à procura de material aí, material didático. Vai ser de muito grande oportunidade, grande proveito. Amém? Deus abençoe a todos.